Galera, para quem está com dúvida do que é distância intercondylar funcional, eu peguei do livro de ATM, Noções de Interesse Protético, os eixos, pontos, enfim, que o Tamaki passa para tentar explicar o que é distância intercondylar funcional. Então, em primeiro lugar, tudo que é linha, tudo que é eixo, tudo que é traçado representa a nossa mandíbula e os movimentos que a mandíbula faz, semelhante ao que a gente viu com o gráfico de Posselt. Então, em primeiro lugar, ele pede para fazer um traçado, né? Que é esse traçado R, que vai, na verdade, representar a distância entre côndilos anatomicamente, beleza? Depois, ele fala que tem que se traçar as linhas T e a linha S. A linha T e a linha S vão representar a mandíbula quando ela estiver em posição para protrusão ou retrusão. Então, se ela vier para baixo, para esse sentido que eu estou mostrando, a mandíbula vai fazer um movimento de protrusão. Se ela vier mais para cá, mais para esse lado oposto, vai promover a retrusão, certo? Depois disso, a gente tem que pensar que o côndilo, por si só, ele tem um movimento limitado, seja para fazer trabalho, balanceio, retrusão, protrusão. Então, se a gente considerar que essa é a posição normal do côndilo em repouso, D, se ele for para F, eu vou ter protrusão. Então, da letra D para a letra F vai ser a trajetória que o côndilo vai assumir quando a mandíbula estiver em protrusão. Assim como o ponto E, que seria o de repouso, indo para o ponto G, eu tenho o côndilo do lado esquerdo em protrusão, beleza? Então, se a gente fizesse um arco aqui, a gente ia ver que a mandíbula estava para cá, fazendo um arco aqui, e ela foi um pouquinho mais para frente, foi para protrusão, beleza? Por outro lado, se a gente pensar em fazer uma lateralidade direita, então esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo de novo. Se eu fizer uma lateralidade direita, meu côndilo direito, ele vai retruir um pouquinho. Então ele vai para essa posição um pouquinho mais retruída, que é o ponto K. Então, eu vou ter o ponto K, que é esse ponto retruído, que representa o côndilo de trabalho, e eu vou ter do lado oposto a formação desse ponto J, que é o meu côndilo de balanceio. Então percebam que formou essa linha aqui. Se a mandíbula estava em repouso nessa linha R, agora vocês percebem que ela rotacionou para esse sentido, para o lado direito? Então deslocou, que era essa linha reta, rotacionou e fez essa linha aqui, certo? Então, lateralidade direita. Mesma coisa se for para o lado esquerdo. Se eu for para o lado esquerdo, meu côndilo de trabalho vai retruir um pouquinho, então vai formar esse ponto I. E do lado oposto, eu vou ter a formação desse ponto H. Então, rotacionou a mandíbula. Agora, galera, se a gente focar nessa região aqui, percebam que forma como se fosse um triângulo aqui nessa linha amarela com essa linha aqui que é meio verde. E o que significa isso? Se a gente pensa na linha T, que ela está reta aqui, e aqui a gente está olhando de cima para baixo, mandíbula, então a gente está numa vista superior para inferior, essa linha aqui a gente poderia considerar que está sendo representativa também de plano sagital. O que seria o plano sagital? Se eu olhasse da esquerda para a direita, por exemplo. Pensando que isso é um plano sagital, se a minha mandíbula para fazer lateralidade esquerda, ela se deslocou para cá, então eu estou tendo um afastamento do plano sagital. Estou tendo um afastamento do meu plano sagital, eu estou formando esse ângulo aqui, que representa meu ângulo de Bennett. Então, eu tive a formação de um ângulo de Bennett na região do meu côndilo em balanceio, né?
para eu rotacionar a minha mandíbula e ter a movimentação para esse sentido, beleza? Por outro lado, se a gente fizer o traçado que representa essa rotação da mandíbula, a gente vai ver que para a lateralidade esquerda vai se formar esse ponto M, porque é um traçado que representa como se fosse a rotação da mandíbula, que antes estava em repouso e agora está em lateralidade. Então formou o ponto M. E da mesma forma, para a lateralidade direita, quando eu tive a formação dos pontos J e K, eu faço essa reta. E essa reta, quando é feita, ela corta a minha linha R, que seria tipo o repouso, bem aqui. Daí reparem que com a formação dos pontos, eu vou formar, aliás, os pontos N e M. E essa distância entre os pontos N e M é a distância intercondilar funcional. Se a gente para pegar a definição de distância intercondilar, a gente vê que a distância intercondilar vai ser a distância entre fulcros, entre os fulcros da minha mandíbula, né? Pensando nos côndilos. Portanto, distância intercondilar funcional vai ser, na verdade, a distância entre os pontos de apoio, portanto, os fulcros da minha mandíbula, quando ela realiza suas relações de movimentação maxilomandibulares. Então, a definição de fulcro: eixo em que a prótese pode se rotacionar ficando estável, correspondendo a N e M. Então, de reto, houve uma rotação para cá, formou o ponto N. De reta, rotacionou para cá, mandíbula, lateralidade esquerda, formou o ponto M. Essa distância é a distância intercondilar funcional, pensando que a palavra funcional remete à função, remete, portanto, a movimento. É isso.